Olá a todos que nos acompanham. Hoje a Central Leilões está com um visitante muito especial que veio lá do estado do Rio de Janeiro. É o seu Edgar Ramos da Silva Rego Júnior, da Fazenda Santa Fé. Ele vai dar uma entrevista aqui pra gente, falar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, ele que é criador da raça Tabapuã. Mas antes da raça Tabapuã, o senhor já passou pelo Nelore, passou pelo gado de corte, PO. Então a gente vai contar um pouquinho dessa história, seu Edgar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como começou tudo, como que o senhor foi parar no ramo da pecuária. Porque o pai do senhor não trabalhava com pecuária, não, né? Meu pai fazia cachaça em Pernambuco. Mas eu gostava muito, era de gado, sempre gostei de gado bovino. E quando eu vim para o Rio, fiz uma grande amizade com uma pessoa que tinha uma fazenda lá em São Vicente, nesse distrito de Araruama, e eu fiz uma parceria com ele lá de gado de corte. Depois que eu comprei a minha fazenda, antes eu tinha uma pequena com gado de leite. Leite só dá prejuízo, eu larguei. Aí fui criado Nelore PO. Nelore PO tinha pouquíssimos criadores no Rio, era uma atividade boa para quem tinha uma fazenda média ou pequena. E logo depois começou a entrar todo mundo no Nelore e em 96, salvo engano, o Nelore disparou, pegou um foguete e foi à Lua. Através de um grande amigo meu, Rafael Coutinho, comprou uma novilha por $196 mil na época, e o dólar valia muito mais do que vale hoje. Aí eu falei, bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu prefiro ser cabeça de elefante do que rabo de sardinha. E fui procurar uma raça de corte que fosse zebuína. E fui pesquisar uma, outra, fui em tudo que é lugar e vou criar Tabapuã. Então, lá em 82 que o senhor começou com corte, né? Com corte. Aí, mais ou menos no meados de 90, o senhor começou com o Nelore PO. 91, comecei com o Nelore PO. E quando que o senhor decidiu buscar essa raça de Tabapuã? Nós estamos falando de que época? 4 ou 5 anos depois, quando todo mundo começou a criar Nelore e as vacas passaram para preço estratosférico, eu aproveitei o preço e vendi as minhas. Eram umas vacas boas, modéstia à parte. E fui procurar a raça para criar e eu achei que Tabapuã era melhor. Era um gado precoce, um gado manso, e quase que impossível de dar um acidente de trabalho, porque ele não tem chifre. E fui procurar. Nessa procura da raça, eu fiquei com a experiência que eu tinha no Nelore, vendo a dificuldade que já estava aparecendo em alguns criatórios o gado estava muito centralizado em poucos reprodutores, em poucas linhagens, ou quase nenhuma. Estava um negócio muito ruim. E eu peguei e fui ver como era que estava o Tabapuã. E procurei. E para surpresa do senhor, como é que estava a raça Tabapuã? A raça Tabapuã no Rio de Janeiro era desconhecida. Confundiam Tabapuã com Nelore Mocho. Eu tive um técnico da BCZ na época lá, a doutora Eliana, que morreu agora semana passada. Ela me encaminhou para o Espírito Santo, onde tinha uma linhagem na Bahia. Eu digo Espírito Santo e Bahia, no norte do Espírito Santo, fica divisa com Nanuque, e em Minas, e Lagedão,
na Bahia. É uma faixa de terra pequena. E lá era o berço do Tabapuã Pampulha. E eu olhava todos para o lado de cá, do lado do sul do Brasil, sudeste, era tudo baseado em outras linhagens, na mesma, quase que era Água Milagrosa, que era o berço do Tabapuã. Foi o primeiro registro do Tabapuã, foi feito pela Água Milagrosa. Sim. O seu Dozinho, que era um visionário, eu digo visionário porque em 1971, quando poucos criadores do sul do Brasil faziam ou ouviam falar em inseminação artificial, ele fez uma central de inseminação na fazenda dele, em 71, para coletar o sêmen dos grandes touros que ele estava fazendo. E ele fez um gado Tabapuã com base em vacas Indo-Brasil, enquanto o da Água Milagrosa, do seu Hortemblar, não levou Indo-Brasil. O resultado é que saiu um gado manso, o outro também é manso, daí um gado muito de porte bem forte, grande. A cabeça é que é diferente um pouco da linhagem da Água Milagrosa por causa do Indo-Brasil. Eu achei maravilhoso e comprei umas novilhas e trouxe a novilha lá de um dos... Chega a ser parente do seu Douzinho, que é esse criador. E o senhor então viu na época e continua vendo até hoje muitas características positivas então dessa raça, porque afinal de contas são muitos anos trabalhando com essa raça, não é à toa. Né? A dificuldade que eu tive, tenho ainda um pouco, é você conseguir material desse gado. Pelo seguinte, a coisa mais importante para dar um valor bonito no gado, uma beleza forte, peso, é a heterose. Você coloca um boi, um touro, um sangue tabapuã num sangue tabapuã diferente, explode. E o inverso também é verdadeiro. Os filhos, os herdeiros desse seu Douzinho, eles, em vez de continuarem somente na linhagem do pai, ele fez uma heterose com o gado da Tabapuã. E aí você vai procurar material e ficou raro. Mas eu consegui algum material e eu estou desde final de 97, eu comecei a a ver as novilhas Tabapuã. Eram novilhinhas. Em 98, final de 98, nasceram os primeiros Tabapuã lá na fazenda. Tabapuã dessa linhagem. Eu também, no começo, fiz essa mistura. Eu também estava empolgado com o volume de carcaça e tudo isso. Depois é que eu fiquei assustado com a possível consanguinidade que daria no futuro. Vou usar somente água milagrosa, vai chegar uma época que você afunila tanto que não tem saída. E o inverso também seria verdadeiro. Eu fico, bom, se eu consigo ficar no gado pampulha, eu faço uma heterose para demonstrar, e o resto eu vou tentar ficar nessa linhagem. Porque um dia todos vão precisar ter um refrescamento de sangue. Agora, eu com 80 anos de idade, eu não tenho mais uma perspectiva, não tenho uma expectativa de esperar muito, não. Para mim, hoje, antigamente, esperar 10 anos era mole. Esperar 20, possível, provável. Hoje, esperar 5 não é tão provável, é possível, mas não é provável. Então, eu resolvi fazer a liquidação do meu gado. E nessa história toda de Tabapuã,
Fala um animal que realmente marcou o senhor. Na minha linhagem? Olha, na minha fazenda, o animal que me marcou muito foi lendário gaibu. Quais as características dele que Ele, chamavam? com 27 meses, foi reservado grande campeão na Exposebu. Ele fez filhas maravilhosas. E hoje, uma das grandes vacas tabapuã no Brasil, ela está lá do João Trivelato, chama-se Rasa Gaibu. Essa vaca, filha do lendário, ela fez 2 grandes campeonatos machos na Exposebu, no ano passado e no ano retrasado. Isso não é para qualquer vaca, não. E, pelo que eu sei, no ano que vem ela está preparada também para fazer bonito. Então, o lendário me marcou muito por essas razões. E eu queria que você falasse um pouquinho o que o pessoal vai poder encontrar no leilão do senhor. Muita qualidade? Como é leilão de liquidação, eu não escolhi o que eu queria vender. Né? Eu fiz o seguinte, de liquidação? Então está aqui, dá para fazer tudo num ano só, numa vez só? Não, que são 200 e tantas cabeças. Sim. Então, o Lourenço esteve lá na fazenda, ele não conhecia também o gado Pampulha, ele falou, pô, é um gado que superou a minha expectativa, um gado grande, forte, tudo a campo. Embora muita gente nem acredite que seja a campo, só indo lá porque eu não tenho estrutura de baias, dessas coisas todas. Meu problema sempre foi buscar objetivamente, buscar lucro. Nunca tive como objetivo participar para ganhar troféus. Participei porque no Rio de Janeiro ninguém conhecia o tabapuã. Quando eu levei a primeira vez numa exposição em Campos, em 99, salvo engano, eu sozinho no Rio, coloquei em Campos umas vacas, umas novilhas que eu tinha comprado, já eram vacas, cabresto de corda, eu me lembro assim, umas coisas maravilhosas, porque colocou meia dúzia e foi o grande atrativo da exposição de Campos, cheio de Nelore, cheio de cavalos e tal, todo mundo achando que era Nelore mocho. Quando chegava, dizia, mas isso não é Nelore, não, isso é tabapuã. E aí eu levei para outras exposições, então eu tive que levar para tudo que era exposição no Rio, para todo mundo dizer, olha, tabapuã é isso aqui. Hoje o tabapuã no Rio está muito bem de reprodutores sendo vendido para colocar em vacas Nelore, em vacas neloradas, em vacas de leite, porque o tabapuã tem uma característica maravilhosa, amansa o gado da pessoa. Você bota os filhos, chamam tabanel, sai com uma docilidade boa e sem chifre. Muito bem. O senhor estava falando até que o senhor Lourenço viu o gado lá e já achou uma maravilha. Então o quê? O senhor Lourenço viu o gado? Não, ele achou. Aí eu falei, bom, vocês vão escolher ele e o meu técnico em gado, que é uma das grandes, se não maior conhecedor de gado tabapuã, que é Dr. Paulo Camargo. Sim. O que é que eu fiz? Está aqui o gado todo. Passou tudo. Escolham o que vai no primeiro leilão, escolham o que vai no segundo leilão, vai vaca, vai novilha, matriz, escolham. E foi isso que eu fiz. Eles que escolheram. Eu queria que o senhor deixasse um convite para o pessoal participar desse leilão e
que o pessoal vai encontrar de realmente de toda essa história que o senhor tem com a raça Tabapuã. Então, quer dizer, Olha, o senhor deu a liberdade para escolherem os animais, mas eu acho que tem muita qualidade. Né? Sinceramente, eu acho o seguinte, se eu estivesse hoje no outro lado, eu ia escolher as vacas, mas eu não compraria uma vaca. Eu preciso fazer macho, não só fêmeas. Se eu quiser fazer uma heterose com o outro gado Tabapuã que eu tenho, eu só faço se eu tiver macho. E se eu comprar uma vaca, ela vai parir macho ou fêmea, pode parir 2 machos, pode parir 2 fêmeas, vai demorar muito. Então eu teria que fazer um esforço para comprar uma quantidade de matrizes maior para que eu pudesse optar. Eu ter a opção de 2 machos diferentes para eu poder usar, com vacas daquele nível que a pessoa vai estar olhando no leilão. Então, o convite que eu faço é o seguinte, se você comprar um, vai ficar feliz da vida, mas vai ficar mais difícil do que você comprar meia dúzia, ou 5 ou 4, para você tirar a fêmea e tirar o macho e começar a ter produto que possa enfrentar a consanguinidade que eu acho que pode em breve acontecer. Essa é a dica então do senhor. Comprar um tá bom, mas se comprar mais, realmente porque eu não acredito fazer um projeto legal. Olha só, essa rasa que eu falei, Rasa Gaibu, que está no João, ela foi vendida por R$140 mil. Acredito que o João achou barato até depois, porque o que ela está produzindo não é brincadeira. Se alguém fosse na fazenda 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, ninguém compraria 10 vacas puras na linhagem Pampulha pelo preço que vai sair no leilão. E o leilão são 30 meses para pagar. O leilão, eu tenho certeza do seguinte, não é um bom negócio para mim vender esse gado nesse prazo e nesse preço que está saindo o gado de um modo geral. Não é. Mas eu não tenho saída. Eu com 80 anos, eu tenho meu filho, quando vai à fazenda, ele só quer saber do churrasco. Ele não vai nem no curral. Minha filha gosta muito das cadelas dela que ela tem lá. Então todos eles têm sua vida profissional. Ninguém vai seguir, né, Hein? Ninguém vai seguir no ramo da pecuária. Ninguém nem pensa seguir. Mas é uma paixão do senhor que vai estar sempre no coração do senhor e ainda mais trabalhar com essa raça, né? Com certeza, a raça dá uma... Olha, eu lhe dar um exemplo. Eu tenho uma outra propriedade próxima a essa. Ela é pequena, tem um negócio de 100 hectares. E eu boto as bezerras, quando a parta, eu boto lá, até ficarem na época da reprodução. Eu não faço gado precocinha nem precoce. Eu não dou nenhum suplemento. É pasto, pasto e pasto. E, evidentemente, quando você separa meia dúzia é até muito, 3 no primeiro trimestre e 3 no segundo, quando eu já estou soltando as 3 que eu separo, é para fazer uma vitrine, aí essas aí levam uma raçãozinha. Nessa outra, eu não tenho nem funcionário lá, porque eu tenho, ela é final de carreira, final de linha, com 3 fazendas fazendo um rumo comigo, de amigos meus. Então, meu empregado vai lá 2 vezes por semana, olha, vê, está tudo bem, tudo bem. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o Paulo e o Lourenço entraram lá. Eu fui mostrar no Vilhotas, no Vila lá. Ficamos em pé e elas passando tranquilamente,
sem susto, sem querer pegar, sem querer se correr, sem nada. Simplesmente paradas. E lá na fazenda, as vacas de cria nova, a gente estava em pé dentro do curral e as vacas passando. Essa mansidão extra vem do Indo-Brasil. Não que o Tavapuã, o outro Tavapuã da Gola Grossa, é muito manso também. Esse aí a minha experiência com o gado está essa aí. Os dois são mansos. O gado Pampulha é super manso e muito bom de peso. Então, só gratidão, olhando para toda essa trajetória, para essa raça? Eu vou fazer esse leilão de coração partido. Tá? Eu não gostaria de terminar. Eu ainda tenho algumas coisas a fazer no gado Pampulha, mas é que não dá mais. Eu não tenho mais estrutura. Eu tive um acidente que me piorou muito a locomoção. E aí fica ruim. Eu tenho que ver como é que está os pastos, ver o que é que tem que fazer. A vaca tal não está lá, caiu. Tem que ir lá ver o que é, caiu, por que caiu. Eu não posso sair, não posso andar no pasto. Então, só por isso que vai parar, né? Porque senão... E pelos 80. Olha, depois dos 80, qualquer pneumonia é perigosa. Se você achar que é imortal, está roubado. Então eu não acho que sou imortal. Mas enquanto o senhor estiver vivo, essa é uma raça que vai estar sempre no coração do senhor, né? Não só no coração, não. Está mais na minha mente mesmo, porque ela muito mais do que o coração, ela foi muito racional. Eu fui muito racional na escolha do Tavapuã. Eu pesei. Eu não vou falar aqui de outra raça, que é muito antiético, né? Mas eu pesei entre os zebuínos, porque eu excluí logo o que não era zebuíno. Esse modismo que tem mania de pecuarista novo, pessoas novas na atividade, tem uma mania de saber, de achar que sabe mais do que nós que estamos há 50, 60 anos fazendo isso. Eles é que são cobra. Aí pega, bota uma raça lá, aí toma prejuízo, depois a raça não vai para frente. Não vai para frente porque não adianta teimar com a geografia. O seu Paulo Lengruber, que eu tive o grande prazer e honra de gozar da amizade dele, porque ele é parente de um rapaz que criou o Tavapuã. Ele começou até antes de mim, mas era um garoto, estudante, tinha 10 cabeças, e não tinha como divulgar. Eu o conheci através dessa técnica da BCZ, e ele era parente do seu Paulo Lengruber. Eu conheci seu Paulo Lengruber e a partir daí ir na exposição, conversar com o seu Paulo, era uma aula de pecuária. A linhagem Lengruber é uma coisa extraordinária, né? E seu Paulo sempre me alertou sobre isso, tomar cuidado com a consanguinidade. E ele dizia o seguinte: a geografia é a principal escolha de uma criação de gado. Você tem que olhar a geografia. Qual é a geografia? A pastagem, a comida, o clima. A pastagem, clima. Tem outra coisa. A topografia, clima e pastagem, e comida. Não adianta você botar um gado que não se dá bem com ventos, com carrapato, berne, e o gado zebu
já está provado que é o único que aguenta bem esse rojão. Dentro disso aí, na escolha, foi fácil. Pegar dentro do zebu qual é o gado que tem características melhores para o criador. O criador normal de gado de corte. Sim, e o senhor foi feliz na escolha, né? Não, aí eu estava... Toda a trajetória mostra isso. Na minha primeira escolha era o Nelore, que eu fui. Não existe outra. O Nelore é um gado fantástico. Agora, como é que eu vou criar outra raça se o Nelore é tão fantástico? Bom, vou criar uma raça que seja parecida, próxima do Nelore e agregue algo a mais do que o Nelore. Qual é esse algo a mais? Mansidão e sempre mocho. O Nelore tem algumas outras vantagens? Tem. O Nelore desmama um bezerro mais leve, porque dá menos leite, mas também ele aparta o bezerro sozinho. O tabapuã, os empregados não gostam muito do tabapuã. Se o dono da fazenda não abrir o olho, o funcionário dele vai dizer que o tabapuã não presta, porque vai obrigar ele a trabalhar mais. Na hora que você aparta um bezerro tabapuã, você tem que esgotar a vaca uma semana e meia, porque o leite continua a sair. Aí ele não gosta disso. Apartar a barra vai dar trabalho para ele. Mas é a raça que vai ficar no coração e na mente do senhor, então. Né? Tá, vai continuar até... Se lá em cima ou lá na média, eu não sei se eu vou lá para cima, vou ficar no médio, eu não sei, depois que eu vou lá embaixo. Mas na hora que eu morrer, se lá em cima tiver alguma atividade pecuária, eu vou comprar tabapuã. Tá certo. Seu Edgar, eu gostaria muito de agradecer essa entrevista, conhecer a história do senhor, a trajetória do senhor é muito importante para nós e muito importante também para os criadores, né? Conhecer um pouquinho da história do senhor. Muito obrigada, viu, pela entrevista, por compartilhar com a gente. É isso, gente. Obrigada pela sua audiência. Até mais.